Well, I think Iran is attacking the Bem, two. acho que o Irã está atacando as duas principais vulnerabilidades do Império dos Estatsmen. E vamos abordar isso. Vamos dividir e analisar em uma série de segmentos. Primeiro, está atacando as bases militares americanas posicionadas à frente, aquelas que o cercam. É uma espécie de jiu-jitsu estratégico. Essas bases estão ficando sem interceptores e estão sendo atingidas dia após dia por ataques de drones e mísseis balísticos. Estão causando baixas entre os americanos e forçando evacuações. O pessoal diplomático dos Estados Unidos está sendo retirado. O Irã está atingindo torres residenciais. Eles têm a inteligência e o reconhecimento necessários para determinar onde o pessoal dos Estados Unidos, diplomatas, agentes da CIA e soldados está hospedado, e os estão atingindo com relativa precisão. Eles disseram que fariam isso, mas os Estados lançaram a guerra mesmo assim. They said they would do this, but the US launched this war anyway. And now the US is in retreat, which is why a third aircraft. E agora os Estados Unidos estão em retirada, e é por isso que um terceiro porta-aviões está sendo introduzido no teatro de conflito, porque é difícil lançar aviões de pistas que estão sob ataque. A base naval da 5ª Frota dos Exércitos no Bahrein está sendo duramente atingida dia após dia. E então, a segunda vulnerabilidade é a economia dos extras, a economia global, que é a base da hegemonia americana. O Estreito de Hormuz é o ponto de estrangulamento que poderia causar uma catástrofe econômica global. E o governo Trump não tem absolutamente nenhuma resposta para isso. Nenhuma resposta. Aqui está Donald Trump sendo questionado sobre o Estreito de Hormuz. Se eu conseguir carregar isto, você deve prestar atenção aos comentários dele sobre Hormuz e aos comentários de seu secretário de Energia, Chris Wright, porque eles são delirantes, agindo livremente naquele país. E agora deixa eu observar com muita atenção os Straits. Os Straits são... And now we're going to look very strongly at the Straits. The Straits are in great shape. We've knocked out all of their boats. Em ótima forma. Derrubamos todos os barcos deles. Eles ainda têm alguns mísseis, mas não muitos. Acho que estamos em uma situação muito boa. O principal é que precisamos vencer isso. Vencer rápido, mas vencer. E há muitas pessoas, estou vendo algumas notícias, a maioria diz que já está vencido. É apenas uma questão de quando. Quando paramos, não queremos deixar que isso volte a crescer. E, idealmente, gostaríamos de ver alguém lá que saiba o que está fazendo. Em outras palavras, alguém que possa construir um país. I mean, it's absolutely delusional. We have control over the. Quer dizer, isso é absolutamente delirante. Nós temos controle sobre os estreitos, e ele ainda está falando sobre um cenário como o da Venezuela. Ele está voltando aos argumentos e à mentalidade originais com que entrou, que já se dissolveram. E aqui está a realidade no Estreito de Hormuz. Ontem, um petroleiro dos Asramas, boom, em chamas. Destruímos a marinha do Irã. Trump estava brincando sobre explodir uma fragata iraniana que voltava de exercícios navais na Índia, sem armas, matando mais de 100 marinheiros e se recusando a resgatá-los enquanto se afogavam. Ele acha que destruir navios de guerra é a resposta para o Estreito de Hormuz, quando o Irã tem barcos drones, torpedos próprios e até 5.000 minas navais, incluindo minas de ventosa e minas inteligentes que podem realmente ser movidas. Smart mines that can actually be moved. Além disso está, Itsengs. E lançadores móveis de foguetes que pode disparar a partir de suas costas, porque estão bem ali, e que são impossíveis de neutralizar. Eles podem implantar minas, podem lançá-las no Estreito de Hormuz. Então Trump está se gabando porque afundou um navio da marinha iraniana desarmado na costa da Índia, como se isso fosse afetar a capacidade do Irã de controlar o Estreito de Hormuz. É completamente sem noção. Também tenho que dizer, há aquele último comentário em que ele fala sobre alguém que pode ajudar a reconstruir o país enquanto ele o destrói. Ele e Israel já atacaram mais de 17.000 locais civis até agora, pelo menos de acordo com o Financial Times. So far, at least, according to the Financial Times. Well, it's really the economy. Bem, é realmente a economia que vai decidir isso. Os preços dos fertilizantes estão subindo cerca de 30%.
o que significa que os produtores norte-americanos estão sendo duramente atingidos. Só o custo de produzir produtos agrícolas para levar ao mercado já ficou muito mais alto. Em Los Angeles, há um posto de gasolina vendendo gasolina comum por mais de $8 o galão. Os preços da gasolina em nível nacional estão começando a subir mais de 50%. O preço médio da gasolina no condado de Los Angeles está acima de $5. O petróleo agora está a $100 o barril e pode chegar a $200 o barril se isso continuar por mais um mês. E não há motivo para acreditar que não vá acontecer. Oil is now $100 a barrel. It could go to $200 a barrel if this continues for another month, and there's no reason to believe it will not. This can cause inflation. Isso pode causar inflação. A crise de acessibilidade já está prejudicando Trump. E acho que ele já perdeu a guerra politicamente. Ele não tem solução para isso. Chris Wright, seu secretário de Energia, que é um vigarista, como explicarei em um momento, disse que eles vão abrir o Estreito de Hormuz e que os navios começarão a se mover em 2 a 3 semanas. Em 2 a 3 semanas, qual será o preço do petróleo? E isso nem é verdade. Os pontos de discussão já foram enviados a todos os capangas de Trump. Ele perdeu Tucker Carlson. Ele perdeu Megyn Kelly. He's lost Megyn Kelly. Laura Ingraham on Fox News is now moving away from Trump. Laura Ingraham, da Fox News, agora está se afastando de Trump e começando a criticar a guerra. Ann Coulter está detonando a guerra. Qualquer pessoa que seja minimamente independente dentro do comentário republicano ou de direita está se afastando de Trump e dessa guerra. Todo o resto é apenas um fantoche pago. Então, os fantoches pagos, os instrumentos e os porta-vozes do governo Trump têm novos pontos de discussão. É isso que eles estão dizendo, a base bajuladora do MAGA, que segue Trump pelo país para ver Jake Paul em uma turnê nacional de ônibus escolar. Jag näin ajattelen curto prazo para longo prazo. Dor de curto prazo para ganho de longo prazo. Dor de curto prazo para ganho de longo prazo. Vamos passar por alguma dor de curto prazo para obter ganhos a longo prazo. Dor de curto prazo para ganhos a longo prazo. Dor de curto prazo, sim, mas teremos ganhos de longo prazo. Um pico de curto prazo para um ganho de longo prazo. Alguma dor de curto prazo para os consumidores americanos. Isso no curto prazo e temporário. Dor temporária de curto prazo vai ser ruim no curto prazo. Um pouco de dor de curto prazo. Dor de curto prazo. Precisamos focar no curto prazo. Curto prazo, curto prazo, curto prazo, curto e longo prazo. Curto prazo. Espero que essa seja uma dor de curto prazo. A dor de curto prazo é amplamente superada pelos benefícios de longo prazo. Um pouco de dor de curto prazo para um ganho de longo prazo. Sacrifício de curto prazo para ganho de longo prazo. Isso meio que me lembra o achatar a curva da era da Covid, ou algo como conter a propagação. Vamos achatar a curva? Precisamos de apenas 2 semanas. Eu sou Anthony Fauci. Mas qual é o ganho a longo prazo? Exactly. What's the long-term gain? Exatamente. Qual é o ganho a longo prazo? Israel consegue roubar mais terras do Oriente Médio com menos resistência. Quer dizer, eles nem conseguem explicar isso, porque nem conseguiram explicar por que foram à guerra antes. Eles apresentaram o conjunto mais ridículo de desculpas que já vi, todas se contradizendo. Trump disse que o Irã estava 2 semanas de ter uma arma nuclear. Sua secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que Trump achava que o Irã iria atacar tropas dos Estados-Unidos e que isso se baseava em uma conversa com Jared Kushner, seu genro, que nem sequer tinha um cargo no governo. His son-in-law, who doesn't even have a government position, and then like Marco Rubio, he tried to... E então Marco Rubio tentou essa coisa. Bem, Israel ia atacar, então nós tínhamos que atacar. Depois ele voltou atrás. E então ele disse que era porque o Irã estava construindo um escudo antimísseis para se proteger. Assim poderia construir uma arma nuclear no futuro, o que nem faz sentido. Porque, primeiro, o Irã não tem um programa de armas nucleares. E segundo, se tentasse ter um,
os Estados Unidos e Israel simplesmente os atacariam com armas nucleares de qualquer forma. Então o escudo antimísseis nem os protegeria? É tão incoerente. E agora eles estão tentando apresentar um ganho de longo prazo que nem conseguem articular, porque tudo é tão claramente voltado para o benefício de Israel. O plano de longo prazo supostamente era: nós entramos e assassinamos o Ayatollah, o povo iraniano se levanta. Outra fantasia neoconservadora. E então eles arranjam uma Delcy Rodrigues persa para negociar todos esses acordos. É assim de estúpidos que eles são. Claro que os Likudniks em volta de Trump são muito mais ardilosos e entenderam que isso nunca aconteceria. Eles só queriam arrastar os Estados Unidos para dentro do plano de 40 anos de Netanyahu. Mas Trump, ele claramente acreditava nisso. Ele é tão estúpido assim. Netanyahu finalmente encontrou alguém estúpido o bastante para fazer isso. Ele é incrivelmente burro, possivelmente mais burro que George W. Bush. Só que é muito mais divertido. Ele seria um ótimo cara para... Bem, Bush também era bem divertido. Se Bush nunca tivesse sido presidente, ele provavelmente teria sido mais divertido de sair junto do que o Al Gore, quando Bush estava bebendo algo assim. Mas essas são pessoas profundamente estúpidas. E não só isso, o governo Trump é o mais corrupto. Não há nada com o que comparar. O governo Trump é o mais corrupto da história americana. É como se faz o Hunter Biden parecer o Ralph Nader. Com certeza. Nem chega perto. Muita gente não percebe o subtexto aqui, mas este é o secretário de Energia, Chris Wright, que, claro, é apenas um cara da indústria. Ele dirigia uma empresa de serviços de petróleo antes de entrar, então vai voltar para a indústria do petróleo. E está tirando proveito dessa guerra. Uma postagem do secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, dizendo que a Marinha dos Estados Unidos havia escoltado um petroleiro pelo Estreito de Hormuz, foi apagada na terça-feira, minutos depois de ter sido publicada em sua conta. Por que ele fez isso? E por que ele continua dizendo que o Estreito de Hormuz seria reaberto? Porque ele fez o preço do petróleo cair para $80 o barril. Novamente, o Brent. E assim que apagou sua postagem, o preço voltou a subir para $100. Então temos que presumir que Chris Wright e um grupo de pessoas dentro do governo tinham apostado na queda do Brent e estavam, na verdade, lucrando com suas declarações públicas. Que eles estão manipulando o mercado por meio de mensagens públicas falsas e enganosas, para lucrar com a crise do petróleo, uma espécie de nova crise de Suez que Trump criou com sua guerra por Israel. E Trump veio a público hoje e confirmou isso. É inacreditável. Ele disse: os Estados Unidos são de longe o maior produtor de petróleo do mundo. Então, quando o preço do petróleo sobe, nós ganhamos muito dinheiro. Certo? Quem é esse nós? Quem é nós aqui? Sim, exatamente. É como quando ele disse que não queria tornar as casas mais acessíveis para compra, porque isso prejudicaria os proprietários. Então, nós é a classe Epstein. Nós é a elite, o grupo de bilionários crônicos e de nível mundial, tipo Tio Patinhas, que isolam suas mansões com pilhas de livros comprados em massa do Donald Trump Jr. Nós somos as pessoas que possuem a Polymarket. Nós é essa classe cretina dos 0,1%. E os americanos estão sendo prejudicados pelo que eu chamaria de imposto da guerra de Trump por Israel, ou tweet. Você está pagando por isso no posto de gasolina porque Trump travou uma guerra por Israel e foi pago e subornado para fazê-lo por Miriam Adelson. É como quando Joe Biden lançou a guerra por procuração na Ucrânia e, em seguida, os preços da energia dispararam porque ele estava cortando o fornecimento de energia russa. Ele começou a chamar isso de aumento de preços de Putin. Não colou. Não colou porque era o aumento de preços de Biden. E tweet. Isso é ótimo. O imposto da guerra de Trump por Israel. Exatamente isso. As pessoas vão ter que pagar o preço porque Trump decidiu fazer a vontade de Netanyahu. Nem é uma questão.